Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje falaremos um pouco sobre o comércio de escravos. Como é que acontecia isso na África? Como é que os portugueses lidavam com tudo isso? De onde vinham os escravos? As rotas que eles faziam? Tudo bem? Então vamos começar a nossa aula, que é bem rapidinha, não saia daí, para a gente ver como é que acontecia tudo isso. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é que a escravidão, né, o que ela é, já falamos bastante sobre isso, mas é sempre importante lembrar, né? É quando uma pessoa se torna propriedade da outra, perde o direito de ter sua própria vida, é obrigada a trabalhar para seu dono e não recebe nenhum pagamento em troca de trabalho. A escravidão já existia antes dos europeus buscarem negros na África. Lembrando que esse material foi cedido pelo professor Nilson, né? No seu site www.nilson.pro.br. Um material muito legalzinho que o professor Nilson disponibilizou para a gente usar. Ok? Então, a definição de escravos é essa. E aí, quais eram as linhas de tráfico? Tá vendo? Os escravos vinham de várias regiões, de Moçambique, da região de Angola, aqui mais ao norte, né? Aqui da África, e vinham para diversas regiões aqui do Brasil, do Rio de Janeiro até aqui mais o extremo do Nordeste. Vinham trabalhar principalmente nos canaviais, depois vão ser utilizados negros em várias outras mãos de obras, em várias outras formas de trabalho, né? Não só nos canaviais, mas principalmente aí nos canaviais. Mas, então, essa escravidão, ela se dava lá na África, né? Eles eram raptados, eles eram sequestrados ali das regiões de Angola, Moçambique, República Democrática do Congo, e levados a um lugar estranho para ser controlado ali com mão de ferro, tratados como animais mesmo, né? De carga, animais que eram obrigados a trabalhar nos engenhos e dominados ali pelos senhores de engenhos. Então é muito complicado essa relação toda, né, de você imaginar alguém ser roubado, ser capturado de sua terra. Então vinha gente aí, ó, vários grupos, vários tipos entre aspas, né, de negros eram trazidos para o Brasil, do Congo aí, de várias regiões, né? Várias etnias eram trazidas para o Brasil. Então, uma coisa importante para a gente saber: é negro da África. Calma, gente, não é assim. Eles são. É como se você pensar, vamos dizer, que no mundo todas as pessoas elas são iguais num sentido físico e cultural. Vamos pensar assim. Nós não podemos dizer que um oriental é igual fisicamente um alemão, por exemplo. Um negro não é igual fisicamente a um africano. São diferentes. Essa diferença, obviamente, não implica em absolutamente nenhum tipo de superioridade e inferioridade, só implica diferença. O que eu estou dizendo é para que você entenda que negro não é tudo igual. Negro é negro. Não. Eles vêm de etnias diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes. Então, não foi respeitado nem isso. Nem isso foi respeitado, né? Porque você traz negros para cá de diversos grupos linguísticos, culturais, étnicos, joga todo mundo aqui como se fosse tudo a mesma coisa. Não houve respeito nem em relação a isso. Bom, para quem escraviza, não há de se esperar outro tipo de respeito qualquer, né? Então, essas etnias, elas têm culturas diferentes, têm forma de ser diferentes. Aí o pintor Debré, é um pintor francês que pintou aí o Brasil, mostrou um pouco disso, né? Dessas diferenças. Então, esses africanos de diversas partes da África, do continente africano. A África não é um país, é um continente onde tinha vários reinos ali, né? Existiam reinos africanos até a década de 60 aqui, tinham reinos africanos, ainda existem reinos africanos, eu quis dizer, ainda que existiam reinos com rei, com, né, rainha. Então, hoje a África vive uma situação muito complicada que a gente vai estudar mais adiante. Então, eles eram capturados e trazidos para o Brasil,
trazidos para trabalhar como escravos, né, como selvagens. E esses escravos que vinham para ser, essas pessoas que vinham para ser escravizadas no Brasil, elas vinham nos navios chamados de tumbeiros, parecia uma tumba, né? Porque muita gente morria ali. A gente vai falar dessa viagem dos escravos até chegar no Brasil, como eram essas viagens, numa aula específica. Mas a forma que eles eram tratados era por meio do mercantilismo, né? Ou seja, eles vinham para substituir aí os nativos brasileiros, os indígenas, que não podiam mais ser escravizados, e o próprio comércio do negro dava grandes lucros. Não era nem só a mão de obra dele já dava lucro, mas a venda, o comércio do negro, do escravo, dava muito lucro para esses caras. Então a gente viu que vinha de várias nações africanas, muitos povos trazidos para ser vendidos aqui. Então era um comércio intercontinental, entre continentes, saindo do continente africano para o continente brasileiro, deixando muita gente rica. É certo que esse comércio já existia, já eram escravos levados para o Império Romano, mas nunca da forma como foi feita nessa escravidão colonialista portuguesa e também espanhola e também inglesa na América, ok? É isso aí, então. Os portugueses já usavam o negro como escravo antes da colonização no Brasil, já na Ilha da Madeira, Açores, Cabo Verde. Então o que eles fizeram foi o quê? Ampliar, né? E aí houve todo um processo que a gente vai estudar depois, de proibição do próprio tráfico negreiro, que começa lá em 1831 e só vai se consolidar em 1850, mas esse é assunto para outra aula. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos!